Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Daqui a 3 dias nós iremos celebrar o Dia da Reforma. Particularmente as igrejas protestantes, o Dia da Reforma é uma data muito importante. E para falarmos um pouco sobre a Reforma e particularmente sobre como viver os princípios da Reforma hoje, vamos falar com a pastora Miriam Lopes. Pastora Miriam Lopes, obrigado pela disponibilidade para estarmos aqui no contexto da Igreja Metodista de Lisboa, aqui em Tilheiras. A minha primeira pergunta é, de facto, a Reforma tem 500 e poucos anos, acabou de celebrar 500 anos, bem há pouco tempo. Como é que nós podemos viver a Reforma e o espírito da Reforma num tempo como o nosso, que é substancialmente diferente? Com certeza vivemos num mundo diferente, mas também é um mundo que é também devido à reforma, de certa forma, que aconteceu há 500 anos atrás. A forma que o crente, independentemente de qual é a igreja em que está ligado, deve viver a reforma, é que foi um movimento do Espírito Santo que pulverizou o debate, a discussão que levou, infelizmente, a um cisma, a divisão, a sofrimentos, a guerras, todas essas coisas que aconteceram no passado. Mas, na verdade, o Espírito Santo sempre moveu a comunidade cristã desde os primórdios, sempre houve várias lideranças e vários debates e muitos debates doutrinários ao longo da história. Eu penso que o Espírito Santo continua sempre a soprar novos caminhos de fé, novos caminhos de serviço, novos caminhos de testemunho e como tal, o que eu penso é que hoje em dia o discípulo de Cristo é também impulsionado pelo mesmo Espírito hoje a reviver um movimento de reforma, chamada reforma permanente ou a reforma em constante devir, não é? Em constante escrutínio e também em constante adaptação a qual a mensagem de Cristo para o dia de hoje, para as pessoas que frequentam, que não frequentam as igrejas, que têm ou não ligações à fé cristã. E, nomeadamente, os princípios da reforma, que são os 5 princípios, só a fé, portanto, aquilo que nos liga a Deus, a nossa fé, às vezes consciente ou inconsciente, só a fé e não nós chegarmos a Deus através daquilo que fazemos, se bem que aquilo que fazemos é a expressão e testemunho da fé, portanto é a consequência da nossa fé. O outro grande princípio, naturalmente, é a Escritura. Portanto, a Bíblia, a palavra, como a nossa referência principal daquilo que foi a palavra encarnada de Deus, nomeadamente, em primeiro lugar na pessoa de Jesus, mas também ao longo da história, na medida em que esse Espírito foi a palavra descida do céu que faz com que as sociedades, o povo de Israel, o povo cristão, podemos dizer, se revê e se mergulha na palavra e deixa que ela, com a sua vida, como diz na carta aos Hebreus, a palavra viva, nos sopre hoje em dia de novo, porque ela é permanente. Embora que a palavra de Deus nos suscita sempre uma nova interpretação à luz da nossa vivência e da situação de cada pessoa. Do contexto existencial de cada pessoa, tempo. de cada sociedade, da cultura. O princípio basilar de tudo é Cristo. E, portanto, só Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. E esse é algo que é universal, todo o âmbito da Igreja cristã. Só Cristo como mediador de Deus entre Deus e os homens, ou seja, não quer dizer que as figuras que são considerados santos não tenham tido uma função primordial da inspiração no testemunho, no serviço, e continua a haver pessoas hoje chamadas a esse serviço, esse testemunho total, às vezes até com a perda das próprias vidas. No fundo, como referências. Como referências, não deixa de ser alguém que também nos conduz, que nos suscetibiliza para nós pensarmos a presença de Deus no nosso mundo hoje, mas Cristo como o único mediador, ou seja, relativizando
toda a outra discussão que existe nas igrejas doutrinárias, que às vezes fazem tanta confusão que as pessoas perdem a referência a Cristo. E Cristo é acessível a toda a gente, em todos os momentos da história, na oração, na conversa com Ele, no mergulho na palavra, e, portanto, Ele é sempre a referência viva para o crente. Só a graça, portanto, é a graça que nos encaminha para Deus, é a graça que nos encaminha para a esperança e é a graça que nos encaminha para Cristo. E a nossa salvação toda está envolvida por esse gesto magnífico de Deus, de alguma coisa que nós não merecemos ou não fizemos para, mas Deus nos envolve e realmente essa é a grande manifestação do amor de Deus. E por fim, mas não menos importante, só a Deus glória. Ou seja, toda a estrutura eclesiástica, toda a estrutura da Igreja, toda a sua dimensão universal, ela está sempre sujeita a que Deus é que é digno de glória. O objeto de glória. Não uma direção eclesiástica, nem sequer é alguém que é considerado um expert ou alguma coisa que nos pareça muito importante no nosso mundo humano. Toda a sociedade humana está sob o escrutínio e é Deus. O que significa dizer que a Igreja não é um fim em si só, mas aponta sempre para aquele a quem dar glória. Ela tem que estar sempre ao serviço do Mestre. Numa palavra muito breve mesmo, Igreja reformada sempre em reforma, significa? Ela está sempre em constante adoração e em constante vigilância. É vigilância sobre si própria, para ser realmente a testemunha viva de Cristo no nosso mundo hoje. Obrigado, pastora Miriam, pelas suas palavras. É uma breve reflexão sobre este tempo de reforma que não queríamos deixar passar. O nosso programa chega ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve. Até lá, o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.